E aí galera, bom dia, tudo bem? Professor Sidney de Física mais uma vez falando aqui com vocês. Nós viemos aqui hoje para fazer a correção da lista de exercícios avulsos nas turmas de terceiro ano do ensino médio, lá do CEP 130, tá? Essa lista de exercícios eu até coloquei lá em letras maiores, que não era para você fazer valendo nota. Ela tem o objetivo de a gente praticar, né, a aplicação daquelas equações que aparecem durante a matéria ali, tá bom? Então, com esse objetivo, nós lançamos ela e passamos a corrigi-la a partir desse momento aqui, tá bom? Então, sente-se na cadeira, confortavelmente, ou na sua cama, ou em algum lugar. A cadeira é melhor porque você vai precisar anotar os exercícios, né? Convenhamos, tá bom? Então, acomode-se apropriadamente para copiar. Coloque o celular numa posição que você consiga ver. E já sabe, né? Bora para a aula! Bem, então nós temos aí a resolução comentada dessa lista, né? Que a gente vai fazer e comentar algumas partes ali da matéria que de repente precisam ser comentadas, porque às vezes tem algumas mágicas da matemática ali que você não lembra, por exemplo, ou alguma coisa, alguma teoria da física anterior que você vai precisar lembrar para aplicar naquele exercício. Caso você não esteja sabendo que lista é essa, olha a lista aqui, ó, tá? Tem turma de terceira série de ensino médio, primeira lista de exercícios avulsos de física do segundo bimestre. Então confere se a lista que você tem aí é essa mesmo, para você não pagar o mico de pegar a lista errada. E aí já vamos para a primeira questão logo de cara. Na verdade, algumas dessas questões são curtas em enunciado e também curtas em resolução. Por isso, nessa primeira tela aqui, nós colocamos logo a questão número 1 e a questão número 2. A gente resolve uma, explicando, é claro, e também resolvemos a outra em seguida. Tá bom? Isso faz a gente economizar um pouquinho de nada de tempo. Então vamos aqui. Começando da primeira. Qual é a corrente elétrica em um fio condutor, onde a cada 10 segundos passa uma corrente elétrica de 15 coulombs? Bom, vamos lá. Ele quer saber a corrente elétrica. Sempre tenta começar pelo exercício de física diretamente pelo que ele fala, tá? Pelo que ele pede, tá? Qual é a corrente elétrica no fio? Então, na verdade, ele quer saber qual é a corrente elétrica, que é o valor de I, e nesse fio, a cada 10 segundos, passa uma corrente elétrica, uma carga, melhor dizendo, de 15 coulombs. Isso quer dizer que, durante 10 segundos, passa uma carga elétrica, que é Q, igual a 15 coulombs. Esses são os valores que nós temos e esse é o valor que nós buscamos. Existe uma equação que relaciona essas três grandezas físicas ali. É exatamente corrente elétrica, ou intensidade, é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Ok? Quando você fizer isso, substituir os valores e fizer a conta, você vai automaticamente resolver o problema. Olha só. 15 coulombs, 10 segundos. Tá? Vai ser simplesmente 15 dividido por 10, o que vai dar 1,5. Tá? E aqui seria coulomb por segundo como unidade de medida, mas como essa intensidade, nós já vimos na matéria, que coulomb dividido por segundo, na verdade, é amperes. Então, na verdade, a corrente elétrica é 1,5 amperes. Está resolvido o problema. Ok? Então, essa foi bem rapidinha, né? Por isso que a gente colocou aqui 2 exercícios dessa folhinha. Então, sem perder muito tempo, vamos para o segundo exercício. Onde ele diz aí que durante 1 minuto, veja, olha o tempo. 1 minuto, tá? É uma pegadinha. Vamos lá. Uma quantidade de carga elétrica de 240 coulombs atravessa um determinado condutor elétrico. E aí a pergunta é qual é a corrente elétrica através desse condutor? Então, na verdade, a pergunta é muito parecida com a questão número 1. A diferença é que o tempo está medido em minutos. E nessa matéria isso não pode ser falado em minutos, pode ser falado apenas em segundos. É só você lembrar que 1 minuto vale 60 segundos, o que não é a coisa mais difícil do mundo de se lembrar, né, pessoal? Então, 60 segundos. E aí a corrente elétrica dada por uma carga elétrica de 240 coulombs passa em 60 segundos. Então, basicamente, a mesma conta, quantidade dividido pela carga. Deixa eu fazer um Q um pouquinho melhor aqui. Isso, tá? Então, vai ser 240 coulombs dividido por 60 segundos, o que é a mesma coisa que eu, cortando zeros aqui, dividir 24 por 6. E 24 dividido por 6 dá 4. Logo, a resposta disso aqui é 4. 4 o quê? 4 amperes. Viu?
Facinho, né? Vamos passar então aí para a terceira questão, sem demorar muito aqui. Ok, pessoal? Terceira questão, então, ele diz aí para você supor que existe uma corrente elétrica que passa por um fio e que tem intensidade de 5 amperes. Agora ele já colocou o valor da intensidade. Então aqui, ó, significa que I vale 5 amperes. 5,0 é a mesma coisa. E aí ele continua dizendo que logo parece condutor num período de 30 segundos, meio minuto, ou seja, durante o período de 30 segundos, o que ele quer saber? Ali, naquele fio, deve passar uma quantidade de carga elétrica igual a quanto? Na verdade, a pergunta dele é o valor de quê? Qual é o valor de quê? Quanta carga elétrica vai passar ali naquele fio durante esses 30 segundos? Bom, se você interpretar direitinho, lembrar que 5 amperes significa que passam 5 coulombs a cada 1 segundo, você consegue... peraí. Se em 1 segundo passam 5 coulombs, em 30 segundos passarão 30 vezes 5, que vai dar 150. Pronto, resolveu a questão. Então, às vezes, o raciocínio lógico, na sua própria cabeça, consegue fazer com que você resolva a questão sem precisar escrever, tá? Que é perfeitamente válido na minha matéria. Só que, muitas vezes, o que acontece? O professor quer que você escreva, e às vezes isso pode ser um problema, porque às vezes o aluno não tem essa habilidade toda com a matemática, tá bom? Então, por conta disso, nós vamos resolver aqui da maneira tradicional, tá bom? Então, vamos armar a equação. A equação original é I igual a Q, ΔT. Na hora que eu substituir os valores, vai ficar 5 é igual a quantidade de carga, que é a minha incógnita, dividido pelos 30 segundos, tá vendo? Que é o tempo. E aí, nós vamos ter que aplicar a famosa regra de 3, também conhecida como cruz credo. Aqui não tem ninguém, finge que tem um, né? Então, nesse caso aí, você vai ter, dessa maneira, quantidade de carga vezes 1, quantidade de carga. E aqui, ó, 5 vezes 30, que é a mesma coisa que a gente falou lá no começo, tá? Então, a quantidade de carga é igual a 150. Quantidade de carga é medida em coulombs. 150 coulombs. Viu? Então dá para você manipular ali de maneira que você consiga resolver a questão, tá? Manipulação simples, regra de 3, tá, pessoal? Nada de muito assustador não, tá? Se nos demorarmos muito, vamos para a questão número 4, que já está aqui, onde ele diz que a corrente elétrica de um carregador de celular fornece durante um processo de carregamento da bateria do dispositivo de 250 mA. Caso você não lembre, mA significa miliamperes, ou milésimos de amperes, que é uma outra coisa que você vai ter que ajeitar. A corrente elétrica é 250 mA, tá? Os miliamperes ali, na verdade, é para dizer que não formam um ampere inteiro. Para você saber quanto que isso faz, ou quanto que isso equivale a amperes, tem que tirar aquele M dali. E para tirar o M, tem que fazer a divisão por 1000, tá bom? Então deixa eu indicar aqui, porque pode ter gente que tenha dúvida aqui no processo, tá? Então, dividido por 1000, que são 3 zeros, isso vai dar 0,25 amperes, tá bom? Então, o valor dos 250 mA é 0,25 amperes. Não chega nem a ser igual a 1 ampere, tá bom? Então, continuando a leitura aqui. Coloca esse valor em unidade de medida do sistema internacional. Já foi, ok? E depois, ou seja, depois que fizer isso, determine a quantidade de carga elétrica que esse celular recebeu durante cada minuto do fornecimento dessa energia. Mais uma vez, cada minuto, ou seja, o período de tempo é 1 minuto. Então, na verdade, vamos ter que passar esse 1 minuto para segundos, porque também não é a coisa mais difícil, né? 60 segundos. Agora, com os valores transformados em unidades de medida que se combinam no sistema internacional, nós podemos finalmente pegar a quantidade de carga elétrica. Vamos ter que fazer essa conta aqui de novo. Ó. Então, vamos lá. Se a corrente é igual a quantidade dividida pelo tempo, então, quanto vale a corrente? 0,25. A quantidade de carga que eu não sei, tá vendo? Dividido pelo tempo, que é 60 segundos. E aí, mais uma vez, você vai aplicar a regra de 3. Ó, cruz, credo, aqui finge que tem 1.
E finalmente, a quantidade de carga vai ser 250. Opa, 250 se fosse miliamperes, né? Peraí que eu acabei de errar aqui. Isso. 0,25 multiplicado por 60. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 2,5 multiplicado por 6, que vai dar exatamente 15. Como aqui é quantidade de carga, né? Aqui vai dar 15 coulombs. Viu? O mesmo tipo de resolução que aqui em cima. Os números são diferentes, mas o raciocínio para se resolver é o mesmo. E é isso que vale, tá, pessoal? Esse raciocínio aí, matemático, de você manipular a equação, que é simples, tá bom? Então a quantidade de 15, tá vendo? As contas nessa primeira parte não são assim tão difíceis. Vamos pular aqui sem perder muito tempo para a questão número 5. Como você pode ver aqui, a questão número 5 está sozinha aqui, porque o enunciado é grande pra caramba, né? Vamos a ele então. Ele diz que nas baterias de células, dos celulares, a quantidade de carga acumulada não é medido em coulombs. Ele diz que é medida em miliampere-horas, ou seja, mAh. Você já deve ter visto isso no manual do celular, se é que você um dia já leu o manual do seu celular, ok? Muito bem. Esse valor é importante, tá, gente? Ó, esse valor representa a quantidade de carga que a bateria do celular é capaz de aguentar quando cheia. E isso é importante por quê? Porque quanto maior esse valor, mais tempo ele vai poder ficar ligado sem recarregar. Ok? Principalmente para nós que hoje em dia usamos vários aplicativos, várias redes sociais, ok? Isso pode ser um fator muito importante na hora de você comprar o seu próximo celular. Tá bom? Pense nisso. Mas vamos continuar anunciado aqui. Esta miliampere-hora não é uma unidade medida do sistema internacional. Fato. A carga no sistema internacional é medida em coulombs, ok? Então você vai precisar converter. E aí, a equivalência entre estas unidades de medida, o coulomb, que é o do sistema internacional, e o miliampere-hora, que é usado para medir a carga elétrica do celular, da bateria cheia, é essa. 1 miliampere-hora é igual a 3,6 coulomb, que não é o número mais difícil do mundo, né? 3,6, ok. Muito bem. Agora que vem a questão. Suponha que a bateria do celular suporte uma carga elétrica de 3.000 mAh, tá certo? E que ao ser plugado no carregador, ele fique completamente descarregado em 3 horas, o que não é nenhum absurdo, tá? Determine a corrente elétrica medida no processo de carregamento durante a bateria. Corrente elétrica média significa que, em média, a corrente elétrica que formou, considerando que todo o tempo essa corrente elétrica for igual, vai dar um valor. E aí a gente vai calcular esse valor. Para calcular o valor da corrente elétrica média, a gente usa a fórmula da corrente elétrica, tá? Então, em média, ele entrou uma quantidade de carga num período de tempo, ok? O problema aqui é o seguinte, é que os valores das unidades não estão no sistema internacional. Então, antes da gente aplicar a equação, a gente vai ter que fazer uma transformação nessas unidades de medida, tá bom? Vamos começar com miliampere-hora, que a gente acabou de falar ali. A quantidade de 3.000 miliampere-hora, ó, para passar para coulomb eu tenho 3,6 aqui. Então, a gente multiplica ali por 3,6, tá certo? E a gente faz o que depois? A gente usa esse valor convertido. 3 por 3,6 vai dar 10,8, então aqui vai dar 10.800 coulomb de carga elétrica que essa bateria é capaz de sustentar quando está cheia, tá bom? Agora, o valor do tempo também não está em unidade de medida do sistema internacional, tá bom? Unidade de medida aqui, no caso, opa, peraí que eu botei a letra errada, não é aí. O valor do tempo, que é ΔT, é igual a 3 horas. Isso precisa passar para segundos. E para segundos, aí tem um cálculo um pouquinho mais complicado. Porque 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Tá? Então aqui eu vou ter 3 vezes 60 vezes 60. Tá? 60 vezes 60 dá 3.600. Então você poderia ter colocado direto que 1 hora vale 3.600 segundos. Quando isso multiplicar por 3, vai dar 3.600 vezes 3, que é exatamente igual a 10.800 segundos. Tá? E aí, quando você substituir na fórmula da corrente elétrica,
você vai ter 10.800 coulombs dividido por 10.800 segundos. Essa é fácil, hein? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar o mesmo resultado, 1. Então, finalmente, a corrente elétrica aqui vale 1 ampere em média. Ou seja, em média, a corrente elétrica que passou no fio para dentro da bateria foi de 1 ampere. Em média, por quê? Porque normalmente, quando o celular está muito vazio, né, com a carga muito baixa, a quantidade de corrente elétrica pode ser maior. E quando o celular está quase carregado, a corrente elétrica que passa pode ser menor. Tá bom? É um dispositivo com corrente variável, normalmente, só que aqui nós estamos considerando em média, que deu 1 ampere. Ok? Então a dificuldade desse problema foi o quê? Unidades de medida, essa parte aqui. Depois que colocou aqui foi fácil. Ok, pessoal? Vamos passar então, sem perder muito tempo, para a questão número 6. Bom, questão número 6, então, ele diz que tem um elemento de um circuito elétrico e faz o quê? Percorrido por uma carga elétrica de 6 coulombs durante o período de tempo de meio minuto. Tá? Determine o valor da corrente elétrica, medida ou média? Média nesse caso, né? Mas tem que ser medida em miliamperes. Ou seja, o valor da corrente elétrica normal, mas depois eu vou ter que converter para miliamperes. Tá? Então, a princípio, funciona da mesma forma que as outras questões. Ok? Então, ele quer saber qual é a corrente elétrica, dando o valor da quantidade de carga, que é 6 coulombs, e o tempo, que é meio minuto. Se 1 minuto tem 60 segundos, meio minuto tem 30 segundos. Tá? Então, já vou colocar ele direto. 30 segundos. Ok? Então, o valor da corrente elétrica, já sabe, né? O valor da corrente elétrica é a quantidade dividido pelo tempo, que simplesmente vai ser 6 coulombs por 30 segundos. Tá? Se fosse 60 por 30, seria 2. Se fosse 30 por 6, seria 5, mas não é uma coisa nem outra. É 6 dividido por 30. E vai dar 0,2 amperes. Tá? Porque está em unidade do sistema internacional, segundo e coulomb. Ok? Para passar para miliamperes, veja, no exercício anterior, nós passamos de miliamperes para amperes, dividimos por 1000. Agora eu vou passar de amperes para miliamperes. Nesse caso eu vou multiplicar por 1000. Então aqui, ó, eu vou deixar indicado, tá? Que eu vou multiplicar por 1000 para passar para miliamperes, tá bom? Então isso é igual a 200 miliamperes. Tá? Então, para passar para miliamperes, você multiplica por 1000. Para passar de mili para amperes, aí você divide por 1000. O 1000 continua sendo o mesmo. Você vai multiplicar ou dividir, depende para onde você vai passar. 200 miliamperes, acabou. Tá vendo? Um exercício também que não é tão grande, beleza? Então, nós estamos mais ou menos na mesma levada nesses exercícios todos, essa primeira parte da matéria, relativos à aula 1 ainda. Tá bom? Vamos então passar para a questão número 7. Bem, como você observou, eu coloquei o número 7 aqui, mas eu fiz um ajuste, tá? Eu tinha colocado o Q aqui, coloquei o I, e aí eu tive que refazer o negócio todo aqui, mas continua sendo a mesma coisa, tá bom? Vamos então para a questão número 7, onde a corrente elétrica que passa no resistor é de 4,0 amperes, quando ele é submetido a uma corrente de 12, a uma tensão de 12 volts. Ele quer saber qual é o valor da resistência elétrica. Agora preste atenção. Agora preste atenção. Mudou. Reparou? Ó, volt. Não tem volt aqui. Resistência. Não tem resistência. Porque já mudou a matéria. Já mudou a fórmula. Quando o cara dá os valores, você tem que se adaptar e ver qual é a fórmula que vai caber. Como que você vai ver isso? Você começa separando os valores. Vamos lá? Ó, o resistor é 4. O que é? A corrente que passa no resistor. Então, I vale 4 amperes. Aí, ele é submetido a uma tensão de 12 volts. 12 volts. O que é isso? É o valor da tensão. E tensão é representado pela letra U. O que ele pergunta? Qual o valor da resistência elétrica? R vale quanto? Bom, resistência elétrica neste caso vai ser igual a os valores ali de acordo com a relação matemática da primeira lei de Ohm.
Se você lembrar lá no capítulo, que é da aula 2, se não me engano, resistência é igual a tensão dividido por corrente. E neste caso aqui, a tensão vale. E neste caso aqui, a tensão vale 12 volts, a corrente elétrica vale 4 amperes. Então, 12 dividido por 4 vai ficar 3 volts dividido por ampere. Ou, se você preferir, unidade de medida de resistência elétrica. Qual é? Resistência elétrica é medida em ohms, ok? E o símbolo do ohm é o ômega. 3 ohms. Nossa, isso aqui ficou até ruim. Deixa eu desenhar de novo aqui, pessoal. Espera aí. Se for mal desenhado... Agora ficou melhor. Beleza. 3 ohms de resistência elétrica. Primeira lei de Ohm. Pode ser escrito dessa forma ou de outra forma que a gente vê daqui a pouquinho. Tá bom? Então, basicamente, é um exercício também com um grau de dificuldade parecido com os anteriores. Tá? E que por isso você consegue resolver certamente. Tá bom? Sem demorar muito, vamos passar para a questão número 8. Bem, questão número 8. Então, pessoal, está aqui, ó. Qual é a corrente elétrica que passa por um resistor que tem o valor de 40 ohms quando as suas pontas ou seus terminais estão submetidos a 120 volts de tensão elétrica? Bom, então nesse exercício aí também vai ser bem simples, tá? Tem aqui o valor da resistência, que é 40, e tem o valor da tensão elétrica, que é 120. 40 ohms, 120 volts. Ele quer saber qual é a corrente elétrica, tá? Para eu saber qual é a corrente elétrica, talvez seja melhor pegar a fórmula na outra maneira em que ela se apresenta, que é a primeira lei de Ohm, URI, primeira lei de Ohm. Então vamos lá. U é igual a R vezes I. Nessa forma aqui, tá vendo? É a mesma equação que a gente fez aqui na questão número 7, tá bom? Só que se apresenta de uma outra maneira. E quando nós substituirmos aqui, ó, teremos então os seguintes valores. Ó, U vale 120, sinal de igual, R vale 40 e I é o valor da corrente elétrica, nossa variável. Esse 40 está multiplicando o valor de I, então eu vou pegar e jogar para o outro lado. Está multiplicando, passo para lá dividindo. Então também posso escrever I como sendo 120, 40 vai dividindo, 120 dividido por 40 é a mesma coisa, cortando zeros, 12 dividido por 4, o que vai dar 3 amperes. Tá? Então uma conta bem simples aí, tá, pessoal? Só você inverter direitinho que o valor sai normalmente. Naturalmente, até eu diria. Questão número 9 agora, né? Tem aqui uma bateria de 12 volts. Ó, então U vale 12. Alimenta uma buzina que tem 16 amperes de corrente de resistência elétrica. R igual a 16. Ih, rapaz, eu falei 16 amperes, 16 ohms. Qual é a intensidade da corrente elétrica? Esse valor da corrente elétrica que passa pela buzina, este assim vai ser medido em amperes. Então, da mesma maneira que nós fizemos a questão número 8, faremos a questão número 9. Pegaremos então a primeira lei de Ohm na forma mais direta, substituindo os valores, vai me dar 12 é igual a 16 multiplicado por I. E nesse caso, 16 está multiplicando. Ixi, tem aqui, passou aqui, tá vendo? Passou no meio da luz. Eu vou colocar um pouquinho mais para cá para você poder ver, tá bom? Então, pera aí. Um pouquinho mais para cá para você poder ver melhor. Isso. E aí fica assim, ó. Cadê? Ela tá um pouquinho na luz. Mais para cá ainda. Isso. 12 é igual a 16 que multiplica aí. Pronto. Aqui agora tá melhor. Aí o valor de 16 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar I é igual a 12 dividido por 16. Não é 16 dividido por 12, é 12 dividido por 16, tá? Isso não vai dar uma conta exata, né? Vai dar aproximadamente 0,666, que vai ser 3 por 4. Ah não, melhor, dá quase exata, não vai dar uma dízima. Vai ser 0,75 amperes. Ok? Então, algumas vezes, o cara coloca ali o valor como se você tivesse dado uma corrente elétrica de menor do que 1. Você poderia colocar em miliamperes. Ele não pediu, então a gente nem vai mexer nisso, tá bom? Tá? Mesma forma de resolver. Então, quando pede corrente elétrica, pega a equação da primeira lei de Ohm na outra forma que fica mais fácil trabalhar, tá bom?
Sem demorar muito, vamos passar para a questão número 10. Muito bem, questão número 10 agora. Considere um ferro elétrico, que é basicamente um resistor, né? Que tem uma resistência elétrica de 22 ohms. Então o valor da resistência é 22. Ok? E aí ligado numa voltagem elétrica de 110 volts. 110 volts é o valor de U. Aí coloquei o valor na frente, não tem problema não. Tá? Qual é o valor da corrente elétrica que passa? Então, na verdade, é o mesmo tipo de cálculo das questões número 8 e 9. Tá? Então, vai pegar aqui, ó. U é igual a R, que multiplica aí. Substituindo, vai ficar 110 é igual ao valor de R, que é 22, multiplicado pela corrente elétrica. E, mais uma vez, quando invertemos, porque esse cara está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar I é igual a 110, ó, dividido por 22. Isso dá conta redondinha, 5 amperes. Ok, pessoal? Tranquilo, né? Tá vendo como é que se repete a forma de resolver? Muitas vezes se repete. Só tem que lembrar que aquilo que você está calculando, às vezes está de um lado, às vezes está de outro. Aí você tem que passar multiplicando, dividindo. Lembrou disso? Resolve naturalmente, tá? Vamos à questão número 11 agora. Onde ele diz que um determinado elemento resistivo de um circuito tem resistência elétrica equivalente a 100 ohms. É grandona essa resistência, ó. 100 ohms. E aí forma-se uma corrente elétrica de 200 miliamperes. Olha aí a pegadinha. 200 miliamperes. Você já sabe que não pode trabalhar em miliamperes. Vamos só continuar aqui para ver que valor que o cara nos pede. Qual é a diferença de potencial? Tensão elétrica formada entre os terminais desse resistor. Ele quer o valor de U. Então, cara, é o valor de U que você quer? A gente vai calcular o valor de U, beleza. E aqui 200 miliamperes já sabe, né? Ó, dividiu aqui por 1000. E aí vai dar 0,2 amperes. Tá? Quando der 0,2 amperes, o que você vai fazer? Vai montar a equação da forma como você achar melhor ali. Sempre lembrando que quando ele tem a tensão elétrica para ser calculada, você pode usar a fórmula direta da primeira lei de Ohm. Vai ficar muito mais fácil. Tá? Então, U é igual a R vezes I. Quando eu substituir, o valor de R vai ser 100 e o valor da corrente elétrica vai ser 0,2. E 100 vezes 0,2 é igual a 20 volts. Dessa maneira, olha, aqui em cima, de novo, eu notei que a luz está batendo em cima. Então, deixa eu colocar aqui U igual a R vezes I. E aí eu vou dizer que aqui eu vim para cá. Ok? Beleza. Tá vendo? Essa foi mais direta ainda. Mais fácil ainda, porque você vai multiplicar e vai dividir. Beleza? Então tem vezes que as contas são bem simples, tá? Se demorar muito, vou passar para a questão número 12 aqui. A questão número 12 envolve um gráfico que representa a primeira lei de Ohm. Ele diz aqui que o estudante de física mede com a perímetro da intensidade da corrente elétrica, representada aqui embaixo nesse eixo, tá bom? Que passa por um resistor, usando um voltímetro, que é o medidor de tensão elétrica, mede a tensão elétrica, que é o eixo vertical, tá vendo? Entre as extremidades do resistor. Obtendo este gráfico, como é uma linha reta inclinada, quer dizer que obedece à primeira lei de Ohm, aquela fórmula que a gente acabou de usar ali. Muito bem, o que ele pede? Pode dizer que a resistência elétrica do resistor vale quanto? O valor da resistência elétrica é mais fácil de você calcular se você tiver um valor, a aplicação da fórmula desta maneira. Tá? Então aqui, na verdade, eu tenho 4 pontos aqui nesse gráfico que eu posso usar os valores. Tá? Infelizmente um deles vai ficar aqui na luz, não vai ter nada que eu possa fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ok? Então vamos lá. Aqui vai ter o ponto que eu vou chamar de A, aqui vai ter o ponto que eu vou chamar de B, aqui vai ter o ponto que eu vou chamar de C, aqui vai ter o ponto que eu vou chamar de D, tá bom? Então eu tenho 4 pontos em cima dessa reta que eu sei os valores de tensão e de corrente. Isso quer dizer que eu posso usar qualquer um par desses pontos aqui. Tá? Por uma questão de simplificação, porque vão ter números mais simples, eu vou trabalhar com o ponto A, tá bom? Onde a tensão elétrica vale 1 volt e a corrente elétrica vale 0,1 amperes. Então, para o ponto A, deixa eu colocar aqui,
Ponto A, 2 pontos. Aí a tensão elétrica vale 1 volt e a corrente elétrica vale 0,1 amperes. Tá? Tensão da A, corrente da A. Então eu vou pegar esses dois valores e jogar na equação ali. E isso vai fazer com que haja 1 dividido por 0,1. Tá? É só resolver aquilo ali. Então se eu multiplicar por 10 em cima e 10 embaixo, vai dar 10 dividido por 1. Ou seja, a resistência elétrica nesse caso é de 10 ohms. Se você fizer o cálculo com qualquer uma das outras letras, vai dar o mesmo resultado, porque essa reta aqui indica que esse gráfico segue a primeira lei de Ohm, obedece. Então, por exemplo, no ponto D vai ficar 4 dividido por 0,4, no ponto C vai ficar 3 dividido por 0,3, no ponto B vai ficar 2 dividido por 0,2. Qualquer um desses valores, quando você fizer a conta, vai indicar o mesmo resultado, 10 ohms, tá bom? Então, nesse caso aqui, você pode ter a escolha que você quiser. Vai dar o mesmo resultado, contanto que você não misture. Beleza? Facinha também, né, pessoal? Vamos para a questão número 13 agora. Muito bem, continuando nessa vibe, na questão 13 também tem um gráfico que também obedece a lei de Ohm. Olha a reta. Primeira lei de Ohm estabelecida nesse resistor. Veja, tensão, corrente. Então, vamos lá. Um estudante de física mede com amperímetro a intensidade. O enunciado é o mesmo. E faz o quê? Posso dizer que a resistência elétrica do resistor vale quanto? Então o enunciado é exatamente igual, porém os valores são diferentes. Então a resposta final vai dar diferente. E aqui eu posso identificar 3 pontos. A, B e C. Repara, no ponto A eu tenho 12 com valor X, que eu não conheço. No ponto B eu tenho 20 e 0,2. Conheço os dois valores. No ponto C eu tenho Y, que eu não conheço, e 3,6. Ou seja, desses 3 pontos, o único que é possível para eu achar o valor da resistência elétrica é o ponto B, porque os outros dois têm valores desconhecidos. Logo, agora eu vou usar os valores do ponto B. E esses valores são U igual a 20 volts e I igual a 2 amperes. Tá vendo? 2 amperes é o valor de I, 20 volts é o valor de U. Agora, então, eu aplico ali na primeira lei de Ohm, naquela formulazinha que a gente aplicou ainda agora. U dividido por I, que vai ser igual a 20 dividido por 2. Não é que eu queimei a língua, não deu o mesmo resultado? Ó, a resistência elétrica vai dar 10 ohms, tá? Esse exercício aqui foi feito para que você prestasse atenção que nem sempre os valores estão disponíveis, tá? Aí você vai naquele valor que está disponível. Se fosse um outro exercício e você achar o valor de X ou o valor de Y, você teria que fazer uma regra de 3 ali. Não tem, então está resolvido. Bora para o próximo, então. E o próximo é a questão número 14. Ao ligar um aparelho numa rede de 120 volts, ele passa percorrido por uma corrente elétrica de 3,0 amperes. Qual é o valor da potência elétrica? Espera aí. Potência? Já é uma outra coisa? Exatamente, já mudou a matéria. Tá bom? Potência, se você olhar lá na aula 4, você vai ver lá as equações de potência. Tem uma equação que é pequena que vai ajudar a gente a resolver esse problema aqui. Mas vamos ter os valores. O valor de U é 120. O valor de I é 3. Ele quer o valor da potência. Ó. PUI. Existe exatamente uma fórmula que é esta. P igual a U vezes I. Ah, exatamente essa fórmula. Como ele quer o valor da potência, quando eu substituir os valores ali e fizer a conta, já vai dar o resultado. Então vamos fazer essa substituição? Vamos, né? Vamos lá. Aqui, ó. Então o valor da potência é igual ao valor de U, que é 120, multiplicado pelo valor de I, que é 3. Tá? Então o valor da potência é 3 vezes 12, 36, com mais um 0, 360. Muito bem. 360 o quê? P, que é a potência, é medida em watts. E watts é representado por W. Ok? Muito bem, então. Acabou, acabou. É só isso mesmo. Acabou, tá certo. Tá? Tá vendo? Mais uma vez, a conta em si não é difícil.
Basta você identificar corretamente os valores que estão envolvidos e aquele que você quer calcular. Tá bom? Para você decidir a fórmula correta e aplicar corretamente. Para a questão número 15, tem um pequeno dispositivo automotivo ligado a uma bateria de carro que tem 12 volts de tensão. Então o valor de U é 12 volts. Funciona quando é percorrido por uma corrente elétrica de 600 mA. I é igual a 600 mA. Qual é a potência desse pequeno aparelho? P igual a quanto? Bem, aí tem ali o valor da corrente elétrica, que a gente já cansou de falar, vamos falar mais uma vez. Miliamperes não pode ser usado, tem que ser usado amperes. Então eu venho aqui e transformo em amperes dividindo o valor por 1000. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou achar aqui o valor 0,6 amperes. Ok? E aí, para resolver a questão, eu aplico a fórmula da potência, que eu vou aplicar desse lado aqui, para escapar dessa luz chata aqui. Então, bora! P é igual a U vezes I. Ok? Então, quanto vale a potência? Vai ser 12 multiplicado por 0,6. E 12 multiplicado por 0,6 dá 7,2 watts de potência. Viu? Um outro resultado que foi tranquilinho de ser obtido, né? A resposta está aqui, ok? Mas que você teve que fazer um ajustezinho aqui antes dos miliamperes. Estamos sempre fazendo um ajustezinho de miliamperes, sabe como é que é, tá? Então cuidado para você não errar esses pequenos detalhes aqui. Corrente elétrica está sempre em amperes, tá? Se tiver em miliamperes tem que passar. Tá ok? Passou, aplicou, resolveu, acabou. Tá bom? Vamos então passar para a próxima questão, que é a questão número 16. A questão número 16 diz aí que tem uma rede de alta tensão, a tensão elétrica é de 13,8 kV, kilovolt. Cara, é volt pra caramba. Então, U é igual a 13,8 kilovolts. O que significa K? Quilo. Significa 1000 vezes. Então, ali na verdade, é 13,8 mil volts. E quanto é que é 13,8 mil? K significa multiplicar por 1000. Ok? Então, 13,8 kV, na verdade, é 13.800 volts. Uma voltagem altíssima, né? Muito bem, por isso que é rede de alta tensão. Bom, aí ele diz o quê? Ele diz aqui que tem uma corrente elétrica máxima de 60 amperes. Determine a potência máxima dessa rede medida em quilowatts. A potência máxima, né? Ó, então a corrente elétrica vale 60 amperes. Ele quer saber qual é o valor da potência, repara, em quilowatt. Bom, aí tem a malandragem da questão. Como o valor final vai ter que fazer aparecer o quilo, então na verdade eu não preciso nessa questão passar para 13.800 volts. Eu poderia ter deixado 13,8, porque aí o K daqui vai aparecer no final da resposta. Então, ao invés de eu usar os 13.800, eu vou usar os 13,8 aqui. Tá bom? Olha só como é que vai ficar então. A potência é igual a 13,8 kV multiplicado pelos 60 amperes. Tá? Então, a potência vai ser igual. Tá vendo? Eu estou indo muito rápido, porque aqui eu nem coloquei. Eu acho que eu vou colocar porque tem gente que vai fazer. Pessoal, como é que você chegou nisso aí? Lembrando a fórmula. U vezes I. U é 13,8 kV e o valor de I é 60 amperes. Pronto. Porque tem gente que de repente não vai entender o que eu fiz ali. Botei U vezes I aqui, tá? E substituí. 13,8 multiplicado por 6. Vamos ter que fazer a conta. Vamos lá. 8 vezes 6, 48, vai 4. 3 vezes 6, 18, com 4, 22, vai 2. 1 vezes 6, 6, com 2, 8. Então aqui vai dar um 0, só que eu teria que cortar uma casa decimal, por causa do 8 aqui. Então vai ficar redondinho. 828. Se fosse volt e ampere, ia ficar 828 watts. Como aqui tem um K de quilo, no final esse K é repetido. Então vai dar 828 kW de potência. Está resolvido, tá? Se você não eliminar o K antes, ele vai até o final, tá vendo? Porque não é eliminado no meio do caminho.
Beleza, pessoal? Ok. Vamos então para a questão número 17, onde ele diz aí que a potência de um secador de cabelo é 6.000 watts. Agora dá o valor da potência. Potência de 6.000? Não, desculpem, 600. Bem que eu estranho o valor. 6.000 watts. Aí funciona ligado numa rede elétrica de 120 volts. A corrente elétrica não. A tensão elétrica é 120 volts. A corrente elétrica que passa por ele tem valor medido em amperes igual a quanto? Quanto vale a corrente elétrica? Dessa vez eu tenho os mesmos valores, P, U, I. A diferença é aquilo que eu quero calcular na fórmula. Eu quero calcular o valor de I. Então na hora que eu fizer a conta, o P é igual a U vezes I. Quando eu substituir os valores, vai ficar como? 600, tá vendo? Eita, ficou baixo exatamente. Então deixa eu passar para cá. Isso. Aí vai ficar 600 é igual a U, que é 120, multiplicado pela corrente elétrica I. Tá vendo isso sendo multiplicado? O 120 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar I é igual a 600 dividido por 120. Ok? Se você cortar um zero, 60 dividido por 12. Isso dá o valor redondo de 5. Como é a corrente elétrica, 5 amperes. Certo, pessoal? Então essa conta aqui também não foi mais difícil, foi tranquilinha, tá? Então muitas vezes as contas nessa matéria são fáceis. Basta você não se embolar com as unidades de medida e o restante da manipulação matemática você consegue chegar lá. Ok? Muito bem, galera. Tivemos que dar uma paradinha pequenininha aqui. A gente precisou fazer umas alterações aqui nas configurações e na posição. Então a posição está levemente diferente do que começou o vídeo, tá? Não tem problema não. Vamos continuar aqui. Importante é a gente corrigir aqui, tá bom? Então vamos lá. Na questão número 18, ele diz que tem a potência de um aquecedor elétrico 3,0 kW. Assim como a gente acabou de ver ainda agora, o K significa 1000. Então, quando eu tenho uma potência de 3,0 kW, na verdade, essa potência de 3 kW é igual a 3.000 watts. Tá? Porque o K significa 1000. Tá bom? Continuando. Ao ser ligado a uma rede elétrica, que passa pelos fios de ligação, é de 25 amperes. Então, finalmente, aqui, quando você é ligado, uma corrente elétrica de 25 amperes, uma corrente elétrica alta, né? Tá? Passa pelos fios. A pergunta é a seguinte: calcule o valor da tensão elétrica nessa rede. Então, é uma pergunta que nos permite ter uma resolução que, na minha opinião, é bastante simples. Espero que você concorde comigo. Tá? Veja as grandezas que estão envolvidas. U de tensão, I de corrente, P de potência. Então já tem uma fórmula específica com essas três grandezas físicas, que é... Deixa eu ver se não vai sair na luz. Não, vai não, beleza. P igual a U vezes I. Tá? Você pode inverter antes de substituir, depois de substituir, não tem problema. Vou substituir aqui para ficar, ó, 25 no lugar de I, 3.000 no lugar de P, e aqui vai ficar U multiplicando. Ok? Como tem a multiplicação aqui, esse 25 ele precisa ser colocado do outro lado, e aí vai fazendo a operação inversa. Logo, vai ficar U é igual os 3.000 que já estavam ali, 3.000 dividido pelo 25, que foi quem mudou de lado e por isso foi fazendo a operação inversa. E quando você dividir aqui, ó, isso vai dar quanto? Isso vai dar 120. 120? Não, peraí. 3.000, se fosse 100 daria 4, se fosse 1.000 daria 40. Muito bem. 40 vezes 3 é 120. 120 volts de tensão elétrica. Tá vendo? Uma resolução bastante simples, na minha opinião, tá? Acho que dessa formulazinha aí que é a mais fácil, né, que das todas que a gente viu aí nesse item, acho que é bem tranquila essa aplicação, tá bom? 120 volts, sem muito problema. Vamos passar para a próxima questão, então. Muito bem, pessoal. Chegamos na última questão da lista, que é a questão número 19. Na lista de vocês, pode estar lá indicando que aqui seja a questão 17. Eu acho que eu errei e coloquei ela 17. Por favor, consertem, obviamente, a número 19. Tá bom? Tendo dito isso,
Vamos à leitura da questão. Tem um pequeno resistor. Esse resistor é parte integrante de um circuito e ele tem em seus terminais uma tensão de 3,5 volts, valor de U, e por ele passa uma corrente elétrica de 0,4 amperes, valor de I. Não é uma pergunta, são duas perguntas. Letra A, qual é a potência que esse resistor dissipa? Deixa eu colocar aqui completamente. E letra B, qual é a resistência elétrica, né, desse resistor? São duas perguntas que ele faz com apenas uma informação. Um desenho que eu vou colocar aqui apenas para lembrar dessa questão, tá? Pelo que está descrevendo aqui, esse resistor tem entre seus terminais. Então, aqui é um pedaço que é o positivo, vamos dizer aqui é o resistor e aqui é o outro ponto que é o negativo, tá? Então é isso aqui, ok? Esse resistor está passando aqui, ó, uma corrente elétrica, ok? E deixa eu colocar aqui de uma outra cor, daqui até aqui, tá vendo? Existe uma diferença de potencial, tá? Entre aqueles pontos ali. Muito bem. Então o que acontece? Toda energia que está sendo liberada nesse pedaço está sendo usada pelo resistor. Isso vai influenciar na possibilidade de equação que eu vou poder usar para resolver o problema. Porque o que ele está descrevendo é só o pedaço onde está o resistor. Só tem ele nesse pedaço. Então toda energia que entra, toda a potência que entra é dissipada pelo resistor. Só tem ele naquele trecho. Ou seja, esse fato de só ter ele nesse trecho, de que toda a potência que entra é dissipada por ele, nos permite usar qualquer uma das três fórmulas para isso. A fórmula que a gente já está usando ainda agora aqui, a fórmula número 1 de potência dissipada, RI ao quadrado, e a fórmula número 2 de potência dissipada, U ao quadrado sobre R. Eu posso usar qualquer uma dessas três fórmulas nessa equação, nessa questão. Sendo que a primeira é mais simples. Então você olha assim, opa, posso usar a primeira? Beleza, então vou usar a primeira que é mais simples. Além de ser mais simples, veja que a segunda equação e a terceira equação tem o valor de R aqui, ó. Eu só vou poder usar o valor de R depois que descobrir o valor de R, é óbvio, porque aqui não tem o valor de R. Só que aí eu peço para você calcular o valor de R, que é a resistência, somente na letra B. Então, na verdade, eu teria que fazer a letra B primeiro para fazer a letra A. Então, até por isso, por essa equação ser a mais simples e também porque envolve dois valores que já foram dados, eu vou então escolher resolver por aquela equação ali. E vou esquecer, por enquanto, estas duas. Ok? Então vamos a ela. P é igual a U vezes I. O valor de U é 3,5 e o valor de I é 0,4. Então a potência dissipada nesse caso é 3,5 vezes 4 daria 7,14. Como é 0,4, tem uma casa decimal, vai dar 1,4 watts de potência. Então a potência é bem pequenininha. Também puderam, né? Os valores de tensão e de corrente são pequenos também. Agora vamos à letra B. Qual é a resistência elétrica desse resistor? Para eu calcular a resistência elétrica, eu apelo para a primeira lei de Ohm. Ok? Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a RI, ou R igual a U dividido por I. Nesse caso, eu quero achar o valor de R. Isso quer dizer, então, que eu vou usar a primeira lei de Ohm na fórmula em que R vem na frente. Ou seja, R é igual a U dividido por I. Tensão dividido por corrente elétrica. Como o valor da tensão é 3,5 e o valor da corrente elétrica é 0,4, então eu vou dividir 3,5 por 4. Então R vai ser 8,75 ohms. Ok? E acabou. Essa questão foi só isso aí. Beleza? Ok. Bem, galera, como está ondulando aqui, nós terminamos aqui por hoje, tá bom? Obrigado pela paciência de vocês em assistir esse vídeo, a resolução das questões da lista, ok? Nós tivemos nesse momento a preocupação de trazer para vocês essa resolução, porque nós já estamos entrando no período de provas, tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Obrigado mais uma vez. Até a nossa próxima aula, pessoal.
Valeu, um abraço a todos.